profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Nós vamos ler no capítulo 55, a partir do versículo de número 8. Do versículo de número 8. Que coisa maravilhosa. Será filmado para a glória de Deus. Que legal. Glória a Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 55. E nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Glória. Quem está ligando ali? Glória. Glória a Deus. Tem um aparelhozinho preto? Glória, maravilha. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo próximo. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para qual enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá o murto, ou a murta, melhor dizendo, o que será para o Senhor, por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. E você diz amém. Coloca para mim aqui, destaca o versículo 8, 55, 8. O versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Diz o Senhor. Diz o Senhor. O tema para o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, o tema é esse aqui: cuidado com a sua vontade. Cuidado com o quê? Com a sua vontade. E por que eu fiz questão de colocar um tema como esse? Porque Deus tem uma vontade. Deus tem vontade própria. Deus tem. Você acabou de ler comigo no versículo 8, que os pensamentos de Deus não são iguais aos nossos pensamentos. Assim como os caminhos de Deus, eles são diferentes dos nossos caminhos. E se a gente de início não tiver a consciência disso, se nós não tivermos um entendimento definido a respeito disso, nós corremos o risco de, mesmo sendo evangélicos, mesmo sendo crentes, mesmo sendo cristãos, viver uma vida dentro da igreja, mas em busca da nossa vontade, ou atrás da nossa vontade. Então, quando a gente compreende pela palavra de Deus, pelas escrituras, que Deus tem uma vontade própria, Deus tem pensamentos aos nossos respeitos, ou ao nosso respeito, e esse pensamento, essa vontade, esse caminho, ele não pode ser contrariado. Você pode até querer viver uma vida fora da vontade de Deus, você pode até decidir viver um caminho contrário ao caminho de Deus, mas Deus tem um caminho para mim e para você. Deus tem uma vontade ao nosso respeito. Coloca para mim, por favor, Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Olha aqui. Porque eu bem sei o quê? Os pensamentos que tenho a vosso respeito. Então, primeiro você lê lá em Isaías 55, 8,
que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos. E agora aqui Deus está dizendo que Ele tem um pensamento ao nosso respeito. Um pensamento ao respeito de nós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não... Então, ou seja, Deus tem um pensamento bom ao nosso respeito. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para cada um de nós, sim ou não? Como está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Só que essa vontade boa, perfeita e agradável, ela está no centro do querer de Deus. Não está fora dele, não está fora. Quando a Bíblia diz que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável, essa vontade boa, perfeita e agradável, ela está associada ao centro da vontade de Deus. Para a gente viver essa vontade boa, perfeita e agradável, nós precisamos estar no centro da vontade dele. E às vezes a gente estamos dentro da igreja, mas fora da vontade de Deus. É possível, pastor? É possível. É possível. É possível você ser um evangélico, uma evangélica que está fora da vontade de Deus. É possível. É possível. Esse povo mesmo aqui, de quem Deus está falando, eles estão no cativeiro. E por que eles foram para o cativeiro, pastor? Porque eles estavam fora da vontade de Deus. E por causa de estarem fora da vontade de Deus, Deus permitiu sobre a vida deles um cativeiro. Agora a pergunta é, essa era a vontade de Deus para eles? Nunca foi. Nunca foi a vontade de Deus para esse povo que esse povo estivesse numa situação como essa. Mas eles só chegaram a esse ponto, por quê? Porque saíram fora da vontade de Deus. E é isso que muitas vezes a nossa vontade faz. A nossa vontade, por muitas vezes, nos tira da vontade de Deus e nos leva a um lugar onde Deus nunca desejou que nós estivéssemos. Olha que coisa perigosa. É por isso que o tema da mensagem é essa: cuidado com a sua vontade. Porque a sua vontade pode te levar para um lugar que nunca foi a vontade de Deus para a tua vida. Nunca foi. Não estava nos planos de Deus, não estava no script de Deus. Não foi o que Deus escreveu ao meu respeito e nem ao seu respeito. Mas a sua vontade, a minha vontade, a nossa vontade pode fazer com que a gente vá para um lugar que nunca foi o desejo de Deus. E aí o povo, estando no cativeiro, Deus dá um conselho para eles. Primeiro, nunca foi o meu pensamento. Ou seja, nunca foi esse pensamento que vocês estivessem aí. Pelo contrário, o pensamento que eu tenho a respeito de vocês é um pensamento de paz, diga de paz. Ou seja, o pensamento que eu tive a respeito de vocês, que eu tenho a respeito de vocês, sempre foi um pensamento de paz, um pensamento bom. Não é esse que vocês estão vivendo. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora, versículo próximo. Então me invocareis. Agora Deus vai dar um conselho. Deus vai dar um conselho. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês querem conhecer qual é esse meu pensamento? Vocês querem saber qual é essa minha vontade? Você quer saber aquilo que eu tenho para a tua vida? Então primeiro, me invoquem. Então invocar? Então me invoquem. Você quer saber que pensamento é esse? Que vontade é essa? Que plano é esse? Que caminho é esse? Então você tem que me invocar. Invoque-me. Invoque-me. E ireis e orareis a ore. É Deus dizendo: eu tenho esse caminho que é bom, perfeito e agradável. E você descobre esse caminho na oração. Você descobre esse caminho quando você começa a buscar. Você descobre esse caminho quando você começa a orar. Você descobre esse caminho quando você começa a invocar a Deus. Não precisa colocar, mas em Romanos 10:3 está escrito assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Todo aquele ou toda aquela que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, dentro do contexto que nós vemos, esse povo está no cativeiro. Deus tem um pensamento de paz para eles. Deus tem um pensamento bom, uma vontade boa, um caminho bom. E Deus está dizendo: vocês querem descobrir isso? Quer? Então comece a me invocar. Comece a orar. Comece a me buscar. Agora, e eu vos ouvi? Agora, Deus vai dar um outro conselho. Qual é o outro conselho? Versículo próximo. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo
Oh, irmão, você tem que buscar a Deus com a intenção certa. Entenda que não é apenas invocar, não é apenas orar, não é apenas buscar. Você tem que ter a intenção certa. Por isso que Deus está envolvendo o coração. Por isso que Deus está envolvendo o coração aqui. Quando me buscar de todo o seu, ou seja, com a intenção certa, buscando a vontade de Deus. Porque tem muita gente que busca a Deus, mas não busca a vontade de Deus, busca a dele, sim ou não? Sim ou não? E hoje o que nós mais vemos dentro da igreja é isso. São pessoas buscando a Deus, mas com a intenção diferente da vontade de Deus. Nós vivemos tempos difíceis, irmãos. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis em que parte ou boa parte dos evangélicos vive essa realidade. Que realidade, pastor? Que buscam a Deus não por uma experiência, mas buscam a Deus por uma necessidade. Hoje em dia há muitas pessoas assim, que buscam a Deus não para uma experiência, mas por causa de uma necessidade. E aqui Deus está dizendo, não, vocês vão me encontrar, vocês descobrirão quais são os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, qual é a vontade que eu tenho para vocês, qual é o caminho perfeito que eu tenho para vocês, quando vocês me buscarem com a intenção correta, ou seja, de todo o coração. É de todo o coração. E não é atrás da sua vontade, é atrás da vontade de Deus, porque Deus tem uma vontade para a nossa vida. Deus tem uma vontade para mim, Deus tem uma vontade para você. Versículo próximo. E serei achado de vós, diz o Senhor. E farei o quê? Voltar os vossos cativeiros. Em outras versões diz, e farei mudar a vossa sorte. Farei mudar o caminho, a situação. No caso deles aqui, farei mudar o cativeiro de vocês. E congregar vocês de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, se vocês me buscar de todo o coração, se vocês me invocar, se vocês começarem a orar, eu trarei vocês de volta e colocarei no centro da minha vontade. É isso que Deus está dizendo. Porque Jerusalém era o lugar onde Deus queria que esse povo estivesse. Era o centro da vontade de Deus para eles. Era o centro da vontade de Deus. Então Deus está dizendo, se você me invocar, se você orar, se você me buscar de coração, eu vou colocar vocês de volta no centro da minha vontade. No centro da minha vontade. Então, queridas, a gente precisa se preocupar com a vontade de Deus. Como eu disse, hoje nós vivemos tempos difíceis, em que as pessoas, elas vão até o Senhor, elas vão até a casa de Deus, mas com essa intenção, com esse propósito, de que as suas necessidades sejam supridas, de que as suas vontades e os seus desejos sejam atendidos. É como o gênio da lâmpada, É como o Aladim, o gênio da lâmpada mágica. É só você esfregar, o gênio aparece e você faz 3 pedidos. Não é assim? Não é assim? O gênio, o Aladim, o gênio da lâmpada? Não é assim? Achou a lâmpada, aí você esfrega a lâmpada, o gênio aparece, você faz 3 pedidos, os seus desejos são realizados, pronto, vida que segue. Então, infelizmente, há muitas pessoas que, infelizmente, elas compreendem que esse é o melhor caminho. Qual, pastor? O caminho da sua vontade. E existe um perigo muito grande, da gente acabar usando a religião, ou por que não dizer a fé, para promover um sucesso ou um desejo pessoal. E a gente vê isso muito hoje. Você pode olhar na questão artística, a gente vê isso muito hoje no meio artístico, nós vemos isso muito hoje no meio esportivo, a gente vê isso muito hoje nesses setores seculares. Hoje em dia, quantas pessoas que você vê aí fora, que são famosas, pessoas que são haters, pessoas que são influencers, pessoas que são atores, atrizes, pessoas que são famosas, que elas se intitulam evangélicos. E você percebe que a maioria dessas pessoas, eu disse a maioria, não disse todas, mas eu disse a maioria dessas pessoas, ousam fazer isso por quê? Porque é o melhor caminho que elas entendem hoje para o sucesso pessoal.
É o melhor caminho que você encontra hoje para um sucesso pessoal. Para algumas pessoas isso se tornou um hobby. Dizer que é evangélico hoje se tornou um hobby. Sim ou não? Dizer que é evangélico, que é evangélica hoje, para muitas pessoas se tornou um hobby. Só que o evangelho é isso, irmão? O evangelho não é isso. A Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelos seus. Ou seja, a gente sabe que a vida da pessoa ela tem que coincidir com aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia indica, aquilo que a Bíblia aponta. E a Bíblia é clara em apontar que Deus tem uma vontade. A Bíblia é clara, irmão, em apontar que Deus ele tem um pensamento ao nosso respeito. Ele tem uma vontade ao nosso respeito. Então essas pessoas, na verdade, elas nunca tiveram uma experiência verdadeira. Porque, irmão, toda pessoa que tem uma experiência verdadeira com Cristo, a intenção dela muda. Porque tudo começa através da intenção. Coloca para mim João capítulo 6, a partir do versículo 22, por favor. João capítulo 6. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos, versículo próximo. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado. Então, ou seja, tem uma multidão que num dia anterior a esse, você está lendo, foi alimentado por pão, né, naquela multiplicação de pães. Versículo próximo. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de... Olha que a informação é boa, porque eles estão indo em busca de Jesus. Eles estão indo em busca de Jesus com a intenção errada. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, mestre, quando chegastes aqui? Versículo próximo. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos... Ou seja, vocês estão buscando com a intenção errada. Vocês estão vindo à pessoa certa com a intenção... Está vendo aí? Ou seja, vocês estão buscando a vontade de vocês, que é pão. Vocês estão buscando a vontade de vocês. Vocês estão aqui porque há uma vontade, há uma necessidade, há um desejo a ser suprido. E ele podia suprir, sim ou não? Jesus multiplicou ontem, ele pode multiplicar hoje, pode multiplicar amanhã. Isso não há problema para ele, em Jesus nisso. Não há dificuldade em Jesus fazer isso. Mas o problema não é o que Jesus pode fazer. A questão é a intenção que esses homens têm por estarem ali. Ou seja, a intenção não é verdadeira, a intenção não é sincera, a intenção não é a intenção certa. Por isso que eu e você, meu amado irmão, minha amada irmã, precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Aí olha o que Jesus diz, versículo próximo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida. Ou seja, busque saber a vontade do Pai, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo próximo. Aí eles disseram assim, disseram-lhe, pois que faremos para executarmos as obras de... que pergunta bonita, sim ou não? Dá a entender que eles entenderam o argumento de Jesus. Porque pela pergunta que eles fazem, dá a entender que eles compreenderam a argumentação de Jesus. Aí Jesus responde, versículo próximo. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele envia. Aí olha o que diz o versículo próximo. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas? Poxa vida, irmão, a pessoa está perguntando de sinal, ela acabou de ver um sinal ontem. Jesus tinha multiplicado pães e peixes para esse povo comer, e estão dizendo: que sinal que o Senhor nos dá? Perceba que essas pessoas estão atrás da pessoa certa com a intenção errada. A intenção é errada. Porque você está diante de Jesus, irmão, e você não compreende, você não entende, você não discerne que existe uma vontade de Deus. Versículo próximo. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do... Versículo próximo.
Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Mas eles não compreendiam. Por que não? Porque na verdade o que eles queriam ali era saciar a vontade deles. Porque na verdade o que eles queriam ali, irmão, era suprir uma necessidade. E é o perigo que a gente corre. Porque quando a gente começa a buscar muito a nossa vontade, irmão, parece que a mente fecha, parece que a mente cauteriza, parece que a gente não compreende as escrituras, parece que os olhos não se abrem, parece que a gente não discerne. Parece que, sabe, fica tudo confuso. Por isso a importância de termos a intenção correta, porque quando a intenção é correta, a mente se abre, as escamas dos olhos caem, o coração fica flexível e sensível à vontade de Deus. Por isso eu não posso ir até Jesus por aquilo que eu preciso, por aquilo que eu necessito, por aquilo que eu desejo. Eu preciso ir até Jesus porque Ele é o Salvador. É a intenção correta. Nós cantamos aqui hoje no culto, nós cantamos ontem no culto de ceia, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa. Acabou, irmão. Mateus 6,33, não precisa colocar, diz o quê? Buscai primeiramente o reino, ou seja, a vontade de Deus. Buscai primeiramente a vontade de Deus. Buscai primeiro a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para a nossa vida. Irmão, você pode até ser atraído por uma necessidade. É como o peixe, né? O peixe vê a isca lá e ele vai, abocanha, acaba abocanhando a isca, né? Acaba abocanhando ali. E aí nessa armadilha, pode-se dizer assim, o peixe é fisgado, né? A gente pode até ser atraído, irmão, por uma necessidade. Agora a gente não pode permanecer por causa dela, sim ou não? Por favor. Eu não posso viver de necessidade em necessidade, irmão. Eu não posso viver só por causa de pão. Deus tem algo maior para a minha vida e para a sua, não é possível. Amém, irmão? Amém. Eu não posso viver só de pão. Deus tem algo maior para a minha vida e para a sua. Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um propósito para a minha vida e para a tua. Deus tem uma vontade para a minha vida e para a tua. Deus não só tem pão. Deus tem muito mais do que isso. Mas eu preciso buscar em Deus. Eu preciso me aprofundar no Senhor. Eu preciso querer saber que vontade é essa do Senhor para a minha vida. E fazendo isso, irmão, com certeza, eu vou viver, você vai viver o sobrenatural de Deus. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente não entende a vontade de Deus, a gente vai se frustrar em algum momento. Quando a gente não compreende a vontade de Deus, a gente se frustrará em algum momento. Voltando ao texto, não precisa colocar, voltando ao texto inicial, o texto começa dizendo assim, ó: os meus pensamentos são maiores do que os seus, e os meus caminhos não são seus, não são os seus caminhos. E por que eu preciso entender que Deus tem uma vontade para a minha vida? Porque, irmão, nem todo final de dia vai terminar do jeito que você espera. Eu vou repetir isso aqui: nem todo final do dia vai acabar do jeito que você planejou, do jeito que você gostaria, do jeito que você desejava. E a pergunta que fica é: e aí? Se o dia não terminar do jeito que você queria, como fica a sua fé? Porque se a minha fé, ela estiver baseada apenas naquilo que Jesus pode fazer, no final do dia eu vou me frustrar. No final do dia eu vou me decepcionar, principalmente com essa teologia de hoje, que é a teologia do determinismo, né? Que você determina que Deus vai fazer, que vai acontecer, mas se Ele não fizer, como é que fica? E se não terminar do jeito que você esperava, como é que fica? Como é que fica? Se a sua oração no final do dia for um não de Deus. Você lembra Moisés, um líder, um grande líder de Deus? Deus chegou a dizer a Arão e a Miriam, quando ofenderam Moisés, que Deus falava com eles através de profetas, por sonhos, por visões, mas Moisés não, ele conversava face a face. E esse homem que Deus conversava face a face, depois que ele desobedeceu a Deus na questão da rocha, Deus disse para ele: você não vai entrar mais na terra prometida. Você verá com os teus olhos, mas você não vai entrar. E a pergunta que fica é: ele entrou?
Você lê o livro de Deuteronômio, fica como lição de casa. Deuteronômio capítulo 3 ou capítulo 4, não me falha a memória. O texto diz que ele insistiu com Deus. Insistiu, ao ponto de Deus se zangar com ele. E diga, basta, não me fale mais sobre esse assunto. Você não vai entrar. Acabou o assunto, você não vai entrar. E era Moisés, irmão. Nós estamos falando de Moisés. Nós estamos falando de Moisés, irmão. Deus disse, você não vai entrar. Por quê, pastor? Porque ele desobedeceu à vontade de Deus. A vontade de Deus para ele naquele dia qual era? Fale com a rocha. E a rocha vai dar água. Essa era a vontade de Deus ou não era? Mas ele estava zangado com o povo, pegou o porrete e tem na rocha. Deus só olhou, tá bom, vai sair água do mesmo jeito. Vai sair água do mesmo jeito, não tem problema, o povo vai se saciar, vai beber água. Só que aí depois que tudo isso aconteceu, Deus chama ele na tenda e diz assim, ei Moisés, o povo está saciado? Tá. Os cântaros estão cheios? Estão. O povo está satisfeito? Tá. Agora eu te digo, você não vai entrar na terra. Peraí, Deus, você não vai entrar. Eu disse para você que a minha vontade é do quê? Fala com a rocha, rapaz. E você foi e feriu a rocha. Entrou? Não entrou. Irmão, Deus tem uma vontade. Eu gosto, por exemplo, do Novo Testamento também. Coloca para nós aqui, por favor. 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. O problema é, irmão, no fim do dia, se Deus disser não para você, como é que você fica? Porque, irmão, vamos mandar logo o papo reto? Hoje nós vivemos uma realidade, irmão, dos crentes mimimi. O crente não pode ouvir não de Deus hoje em dia. Tem crente hoje em dia que não aceita o não de Deus para a vida dele, irmão. Tem crente hoje em dia que se Deus disser não, desvia. Sim ou não? Sim. Nós estamos vivendo essa realidade. Deus não pode dizer não. Nós estamos tão acostumados com o sim de Deus. Nós estamos, tão influenciados por essa teologia de que não vai dar certo, vai acontecer, tem que ser desse jeito, que se Deus disser não, é capaz da pessoa desviar. Quando ela não entende, quando ele não entende que Deus tem um caminho, que Deus tem uma vontade, que Deus tem um pensamento diferente. Olha o que diz o texto aqui, ó. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Versículo próximo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Versículo próximo. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas. Versículo próximo. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Versículo próximo. E para que não me exaltasse. Olha o que Deus faz com Paulo. Com quem? Irmão, é Paulo falando. Irmão, é Paulo falando, irmão. Olha o que Deus fez com esse homem. Pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Deus colocou. Foi Deus que colocou o espinho na carne dele. Foi Deus ou não foi, irmão? Foi-me colocado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás. Para me esbofetear a fim de não... O que ele faz aqui? Versículo próximo. Acerca do qual 3 vezes eu... Irmão Paulo orou, irmão. Irmão Paulo orou. Irmão Paulo orou, irmão. E era Paulo, irmão. Irmão, era Paulo, irmão. Esse homem tinha intimidade com Deus, sim ou não? Sim. Usar a linguagem que alguns pregadores usam. Esse homem tinha crédito com Deus, sim ou não tinha, irmão? E ele orou, Deus, tira esses fios de mim. Está incomodando. Deus fez o que? Versículo próximo. E disse-me a resposta de Deus: a minha graça te basta, não vou tirar. Acabou. Não vou tirar. O problema é, irmão, se a sua fé estiver fundamentada na coisa errada, no fim do dia você nunca mais será o mesmo. Continuando aqui, não precisa colocar lá não. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, se eu não me engano, a partir do versículo 21, a partir do versículo 24, Jesus diz assim, ó: porém aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, eu os compará-lo-ei ao homem prudente, à mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí veio a chuva, veio a tempestade, os rios subiram, o vento deu na casa e a casa não caiu,
Por que não, pastor? Porque estava alicerçado no lugar certo, na rocha. Agora, quando a casa está na areia, irmão, quando a casa está na areia, a pessoa que ouve a palavra e não executa, não pratica a palavra, não compreende a palavra, só está na igreja buscando vontade própria, desejo próprio. Aí vem o vento, vem a chuva, os rios batem na casa, e quando pensar que não, já foi. Já foi, irmão. Por isso a nossa fé tem que estar fundamentada em Cristo. Em quem? Em Cristo Jesus. Paulo, aos 1 Coríntios, capítulo 3, ele diz que não se pode colocar um outro fundamento além daquele que já foi colocado, a saber, Jesus Cristo, Filho de Deus. Acabou! O fundamento é Cristo. É sobre ele que a nossa casa precisa estar alicerçada. Porque se no fim do dia Deus disser não para você, como é que você termina? Se no fim do dia Deus disser eu não quero, o que você vai fazer? Qual vai ser a sua postura, o seu comportamento? Porque Deus disse não para ele. Ele disse, a minha graça te basta. Não, pastor, Deus disse a graça te basta. Deus não tirou um espinho, rapaz. Deus disse não. É que Deus arrumou uma forma educada de dizer. Para não dizer assim não, como ele disse para Moisés. Ele disse assim, ó, a minha graça te basta, filho. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É Deus dizendo, existe um propósito para isso aí, mas eu não vou tirar. Eu não posso tirar. De boa vontade, olha só, aqui é que está o divisor de água. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas. Ele dizendo assim, ó, eu aceitarei a vontade de Deus para a minha vida. É o que Paulo está dizendo em outras palavras. De boa vontade, ele está dizendo, voluntariamente eu aceito a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é essa? Então tudo bem, eu aceito. O problema é esse, irmão. O problema é que quando eu não entendo, quando você não entende, quando nós não entendemos que Deus tem uma vontade para a nossa vida, no final do dia a gente se zanga. No final do dia a gente se rebela, a gente se chateia, a gente se revolta. A gente quer chutar o pau da barraca, não quer ser mais crente. Mas Deus tem uma vontade. Paulo entendeu que essa era a vontade de Deus, e ele de boa vontade, ele aceita. Ele aceita. Ele aceita. Para que em mim habite o poder de Cristo. Ele aceita. Ele se submete a essa vontade. Ele se submete a esse querer de Deus. Põe para mim Isaías 46:10, por favor. Irmão, quando eu e você entende que existe uma vontade de Deus para a nossa vida, tudo é mais fácil. Que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha. Irmão, a vontade de Deus é inquestionável. Aqui Deus está dizendo, ó, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e eu farei toda a minha. Pronto. Deus tem uma vontade e ninguém pode revogar ela. Ninguém pode mudar. A questão é eu e você aceitar a vontade de Deus. Você se lembra que o próprio Jesus, que viveu a vontade de Deus, eu vou citar alguns versículos para você, ele mesmo na oração modelo que ele nos ensinou aos seus discípulos, ele deixa bem claro que nós devemos orar buscando a vontade de... Coloca para mim Mateus 6:10. Coloca 6:9, Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Versículo próximo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É Jesus ensinando para a gente a oração modelo, dizendo, Senhor, do jeito que a sua vontade no céu é cumprida, porque a vontade de Deus no céu não é questionada não, irmão. A vontade de Deus no céu não é questionada não. Então Jesus está dizendo, da forma em que no céu a sua vontade, ela não é questionada, ela é cumprida, ela é obedecida, faz do mesmo jeito aqui na terra, faz do mesmo jeito na minha vida. Então nós oramos essa oração. Quantas vezes você ora essa oração, irmão? Quantas vezes você ora a oração do Pai Nosso? E você diz, Deus, faça a tua vontade, faz a tua vontade, faz a tua vontade. Mas aí quando Deus começa a fazer a vontade dele, você começa a se esfriar com Deus.
Mas quando Deus começa a fazer a vontade dele, você começa a se incomodar com Deus. Aí fica assim, peraí, mas você não pediu para ele fazer a vontade dele? Você não orou para ele fazer a vontade dele? O que está acontecendo? Você orou, Deus faz a tua vontade na terra. Faz, Senhor, a tua vontade, a tua vontade. E quando Deus começa a fazer, você se zanga. Oxe, como é que fica agora? A gente oramos desse jeito. Coloca para mim Mateus 26, 42. 26, 42. Irmão, o próprio Jesus viveu a vontade do Pai. E indo segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua. Acabou. Isso aqui é Jesus lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane, poucos minutos antes de ser entregue nas mãos dos soldados romanos, para ser levado para julgamento, condenação e morte com morte de cruz. Ele está orando e ele ora por 3 vezes também. Senhor, se for possível, Senhor, retira de mim esse caminho. Não deixa eu passar por esse caminho, não. Mas não tinha jeito, irmão, o caminho estava trilhado. O caminho já estava trilhado, irmão, o caminho já estava desenhado, não tinha como pegar outro atalho. O problema nosso é esse, irmão. Deus prepara um caminho para a gente dentro da vontade dele, mas quando a gente estamos diante do caminho, a gente quer desviar, a gente quer pegar um atalho. E por isso o tema para o texto ou para a mensagem de hoje é essa: cuidado com a tua vontade. Cuidado. A tua vontade pode ser perigosa. Repito que a sua vontade, a minha vontade, a nossa vontade, ela pode nos tirar do centro da vontade de Deus e levar a gente para um lugar que a gente não queria estar, que nunca foi a vontade de Deus. E eu não estou falando de lugar, irmão, só no sentido físico, terreno, material. Eu estou falando no lugar também no sentido espiritual. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo que há pessoas que estão dentro da igreja, mas fora da vontade de Deus. Porque espiritualmente falando, irmão, existe um lugar em Deus para a minha vida e para a sua. Espiritualmente falando. Então o próprio Jesus viveu essa realidade. Se viu em aperto, se viu em angústia, se viu em desespero, e ele orou. Se for possível, passa. Mas ele entendia, tem uma vontade. Então que a vontade do Senhor prevaleça. Irmão, que nós possamos orar. Mesmo em meio à angústia, mesmo em meio ao desespero, mesmo em meio à agonia da nossa alma, que nós possamos até orar como Jesus: Senhor, se for possível, me livra disso. Se for possível, não me deixa passar por isso. Mas que nós consigamos ou possamos terminar a nossa oração como Jesus: todavia, entretanto, mais, faça a sua. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável para a minha vida e para a sua vida. Ela é agradável. Ela é agradável. João 4,34, por favor. Ó, isso aqui é Jesus ainda. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem uma vontade para a sua. Isso aqui o pessoal está indo lá para a Judéia, é aquela passagem que eles param em Samaria, encontram a mulher do tanque de Jacó, mas isso aqui é antes disso acontecer. Jesus para lá e eles vão comprar pão, os discípulos vão comprar pão. E na volta, quando eles trazem o pão e dá para Jesus, Jesus diz aí: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Porque eles queriam que Jesus comesse, Jesus não queria comer. Jesus tinha um plano, Jesus tinha um propósito ali. E ele diz aqui: a minha comida é fazer a vontade daquele que me. É Jesus dizendo: a minha vontade é diferente do Pai. Vocês estão vivendo de desejo, eu estou vivendo da vontade. Cuidado, irmão, para que a sua vontade e os seus desejos não atrapalhem a obra de Deus na sua vida. Cuidado para que as nossas vontades, os nossos desejos não interfiram na obra de Deus na nossa vida. Porque existe uma obra de Deus para mim e para você. Deus nos chamou para realizar uma obra. Só que a minha vontade e a sua vontade pode nos tirar da vontade de Deus. Pode nos tirar. João ainda 5,30. João 5,30. Falando de vontade ainda. Jesus: olha, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha, mas a vontade do Pai que me. Jesus falando.
Ainda aí João 6,38. João 6,38. Jesus é aquele que cumpriu a vontade de Deus, porque eu desci do céu não para fazer a minha, mas a vontade daquele que me enviou. Deus tem uma vontade para a minha vida e para a tua vida, irmão. Deus tem. Deus tem. E a gente fica nesse lero-lero aí que não, irmão, Deus tem que fazer a minha vontade. Deus não tem que fazer a vontade de ninguém, irmão. É a gente que precisa fazer a vontade dele, sim ou não? Sim. Mateus 12,46, por favor. Mateus 12,46. Se o próprio Filho de Deus, irmão, Jesus veio para fazer a vontade de Deus, você quer fazer a sua? E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos e irmãs. Olha que texto maravilhoso. Pretendendo falar-lhe, versículo próximo, e disse-lhe alguém, eis que estão ali, fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Jesus está no meio de pode-se dizer que Jesus está no meio de um culto, tinha uma multidão ali com Jesus, e aí aparece a mãe e os irmãos de Jesus. Como eles não conseguem entrar no lugar onde Jesus está, acessar, e até onde Jesus está, eles mandam avisá-lo. Ó, avisa lá, que a mãe está aqui, os irmãos, as irmãs, querem falar com Jesus. Aí foram lá e disseram para Jesus, ó, sua mãe está aí fora, seus irmãos, suas irmãs estão aí fora e querem falar com você. Olha a resposta de Jesus, versículo próximo. Está aí, né? Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara, ou seja, aquele que veio trazer a notícia, ele respondeu, disse assim, vai lá e diga isso para a mamãe, diga isso para os meus irmãos, para minhas irmãs. Olha aí, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Versículo próximo. E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Deixa eu ver o versículo próximo. Porque qualquer que fizer a vontade de meu, que está no, este é. Não é aquele que está na igreja não, irmão? Não é aquele que é evangélico ou que é evangélica não? Não, é quem faz a vontade. Irmão, perceba que a Bíblia identifica. Não tem para onde fugir disso aqui. Não tem para onde fugir. Aí vem os teólogos modernos hoje dizendo assim, não, mas essa palavra, o sentido dela no grego, no hebraico, não é bem assim, tentando desviar a gente do propósito eterno de Deus, tentando desviar a gente da verdade de Deus. Irmão, a palavra é uma só. Jesus disse, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? É qualquer que fizer a vontade de meu, que está no céu, irmão. Entende agora? Por isso eu e você precisamos buscar em Deus a vontade dele para a minha vida e para a sua vida. Porque aquele que faz a vontade de Deus, que é filho de Deus. Pastor, mas eu estou na igreja há tanto tempo, pastor, mas você está fazendo a vontade de Deus? Você está fazendo a vontade de Deus, irmão? Irmã, você está fazendo a vontade de Deus? Hã? Olha aí, ó. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus desenhou de claro. Para ser irmão e mãe, irmã, tem que fazer a vontade de Deus. Tem uma vontade para a minha vida, para a sua vida. Deus tem uma. Atos 21:13. Atos 21:13. Estou me aproximando do final, irmão. Só mais 2 horas. Peraí. Irmão, nem posso ficar aqui 2 horas. Estou trabalhando aqui a pouco. Mas Paulo respondeu: que fazei vós chorando e magoando-me o coração? Ah, irmão, estou falando das 2 maiores referências da Bíblia. Primeiro Jesus, o nosso Senhor, depois o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo aqui, você perceberá que ele está com os anciões, se você ler o contexto, ele está com os anciões de Éfeso. E ele está revelando para eles que ele vai subir para Jerusalém agora. Só que os anciões sabiam que os judeus em Jerusalém estavam buscando ocasião para prender Paulo e matá-lo. E aí Paulo está dizendo para os anciões, eu estou com você, mas eu vou subir para Jerusalém. E aqui eles começam a ficar tristes. Não, Paulo, você não pode subir para Jerusalém, porque estão te esperando lá. Vão te pegar, Paulo. Vão te maltratar, Paulo. Vão te matar, Paulo. Aí Paulo responde. Essa aqui é a resposta de Paulo para essa agonia toda. Paulo diz assim, ó: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Versículo próximo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. E como não podíamos convencê-los, aí já é os anciões falando, eles não conseguiram persuadir a Paulo. Ó, nos aquietamos dizendo, faça-se o quê?
Eles entenderam. Tanto Paulo entendia que era a vontade de Deus que ele subisse para Jerusalém, mesmo que tivesse que morrer em Jerusalém. Paulo sabia. Eu posso ir e não voltar mais. Paulo sabia disso. E mesmo assim ele estava disposto a subir, porque ele sabia que era a vontade de... Agora, irmão, tem um monte de crente hoje que, pelo amor de Deus. Aí os anciões, percebendo que ele podia convencê-lo ao contrário, persuadi-lo ao contrário, diz, não tem jeito não, faça-se a vontade de Deus. Irmão, cuidado para a sua vontade não te enganar. Cuidado. Não estou dizendo para você que você vai morrer, não é isso, irmão, diga amém. Porque você está pensando, meu Deus, eu vou morrer. Jesus, eu vou... Não estou dizendo isso para você, irmão. O que eu estou dizendo é que existe uma vontade de Deus para a sua vida. E às vezes a vontade de Deus para a sua vida é contrária à sua vontade. É contrário. Às vezes você desenhou uma coisa, Deus já desenhou outra. Irmão, Jeremias estava noivo. Jeremias estava o quê? Noivo. O profeta Jeremias estava noivo. Deus disse, você não vai casar. Você não vai casar. Você não vai casar. E aí, irmão, como é que fica o profetão de Deus, hein? Como é que é, Senhor? Tu não vai casar. Agora, se você ler a biografia do profeta Jeremias, você entende por que Deus não permitiu ele casar. O irmão sofreu demais, irmão. Se ele fosse casado, com certeza, irmão, o fato dele ser casado prejudicaria o ministério dele. Muito. Por quê? Por causa dos algozes, daquilo que ele sofreu, por causa da palavra de Deus na boca dele. Ele não ia aguentar ver a mulher dele passar por muitas coisas por causa do quê? Então tem coisa que a gente não entende agora. Irmão, tem coisa que a gente não entende agora. Mas Deus sabe o que está fazendo, diga amém. Amém. Deus sabe o que está fazendo na minha vida, na sua vida. A gente precisa confiar, irmão. Já Ezequiel era casado. Ezequiel era o quê? Casado. Deus chegou e disse para ele assim, você vai chegar em casa, a tua mulher vai estar morta em cima de uma cama e tu não vai derramar uma lágrima por ela. Aí você vê os crentes do século 21. Ai, meu Deus, a minha vontade. Aí vem os teólogos modernos. Não, mas isso aí era para o Antigo Testamento. E uma vontade de Deus é soberana no Antigo, no Novo. A vontade de Deus é soberana eternamente. Ela é soberana, irmão. Para quem entende, né? Para quem entende que a vontade dele é soberana, ela é soberana. Agora, para quem não entende, vai viver segundo a sua vontade. Segundo os seus caminhos, segundo os seus desejos. Isso é para quem entende. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. Faz a vontade do Senhor. Agora, que é difícil, sim ou não? É difícil, irmão. Não vem dizer que é fácil, não, porque é difícil. Romanos 10, estou terminando. Romanos 10. Alguém disse alguma coisa aí? Não, eu atrapalhei? Romanos 10. Travou? Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ir ter com você. Aqui é Paulo falando aos romanos. Paulo dizendo, eu estou orando a Deus para que Deus prepare, segundo a vontade dele, que eu vá ter com vocês. Paulo entendia que até para ir em algum lugar, ele tinha que orar a Deus, porque Deus tem vontade. Paulo está dizendo, eu tenho até o desejo de ir, mas eu só posso ir conforme a vontade de Deus. Tem vontade, irmão. Deus tem vontade. Gálatas 1:4. Estou terminando já. Por isso que eu comecei dizendo para você, cuidado com a tua vontade. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de Deus nosso. Efésios 5:17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do... Você precisa entender. Você precisa orar a Deus. Você precisa orar a Deus. Deus, revela para mim qual é a tua vontade para a minha vida. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, não precisa colocar, mas Paulo, ele se encontrou em um grande dilema, porque ele desce para fazer a missão em Troade, ou em Troade, como você preferir, e o texto diz que o Espírito Santo não deixou. Irmão, ele está descendo para a cidade de Troade para fazer a obra de Deus, a obra. Ele não estava descendo para uma viagem, ele não estava descendo para uma festa, ele não estava descendo para um churrasco, e eu estou dizendo que nada disso está errado, tá, gente? Eu estou fazendo uma comparação, quem está entendendo, diga amém. Ele está descendo para ir fazer a obra de Deus, e o Espírito Santo não deixou.
Aí quando ele não conseguiu ir para Troade, ele virou para Mídia. E aí ele foi tentar ir para Mídia, o Espírito Santo não deixou de novo. Por que não, pastor? Porque não era a vontade de Deus. E às vezes a gente encontra algumas dificuldades no caminho, a gente acha que é o diabo. Nem tudo é o diabo. Tem coisa que é a vontade de Deus. Tem coisas que Deus não quer que a gente faça. E a gente diz, é o diabo. Você tem que orar, irmão, para ter discernimento. Aleluia. Por isso que a gente precisa orar para ter discernimento. Às vezes a gente diz que é o diabo, às vezes não é o diabo, é Deus que não quer. Às vezes é Deus que não quer, irmão. Às vezes é o próprio Deus que não quer. Irmão Paulo estava indo fazer a obra e Deus não deixou. Aí ele deita. Eu acredito que ele orou, Senhor, peraí. O que está acontecendo? Aí ele teve uma visão. Apareceu para ele um varão. Na visão, e o varão dizia, atravessa a Macedônia e nos. Aí ele entendeu que a vontade de Deus era aquela. Ele queria ir para um lado, Deus estava colocando ele para o outro. Mas ele só descobriu isso orando. Por isso que a gente tem que orar. Por isso que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que orar, irmão. Porque tem coisa que é a nossa vontade. Tem coisa que é a nossa vontade. Nós queremos fazer. Eu já falei aqui uma vez e repito hoje. Quantas vezes você assume uma luta que não é sua e você entrou por conta própria porque Deus não mandou você entrar? Eu já disse aqui uma vez. Às vezes a gente assumimos guerras de Diaconisa Patrícia dos outros que Deus nunca mandou a gente entrar. Mas a gente entra por vontade própria. A gente tem a intenção de ajudar. Mas às vezes não é a vontade de Deus. Porque, irmãos, quando é a vontade de Deus, o Espírito arde. O coração queima. E às vezes você não quer fazer, mas o Espírito te impulsiona. Vai! Aí você sabe, é Deus. Porque nem eu quero fazer. Mas Deus não deixa você deixar. Aí Deus empurra você. Vai, meu filho. Aí você entende, é Deus. Irmão, a gente precisa ter discernimento. Paulo queria fazer a obra no Mídia, Deus não deixou. Entrou, Deus não deixou. Deus falou, vai para Macedônia, rapaz. É lá que eu te quero. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então a gente precisa orar. Todas as vezes precisa orar. Até para fazer as coisas para Deus. Seja boas, às vezes a sua intenção é boa, às vezes a sua intenção é bacana, a sua intenção é sincera, mas você precisa saber, é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Eu me lembro de uma irmã, que todas as vezes que ela é convidada para pregar, ela diz assim, olha pastor, eu não posso dar uma resposta, hoje em dia não, a gente tem agenda, né? Não é assim? Olha irmão, eu não vou te responder agora porque eu preciso olhar na minha agenda, né? E não estou dizendo que é pecado, né, irmão? Estou fazendo uma comparação, né? Irmãos, eu vou olhar na minha agenda para ver se eu tenho espaço nesse dia. Mas eu conheci uma irmã que não era a agenda que ela tinha. Ela dizia assim, irmãos, eu não posso te responder agora. Eu preciso orar para saber se é a vontade de Deus. Ela dizia, eu vou orar. Se for da vontade de Deus, eu vou. Se não for, eu não irei. E não ia, não tinha quem fizesse ela ir. Tinha alguns que tentavam até comprar. Ela, não, irmã, mas eu vou te dar tanto. Ela dizia, eu não vou. Sou crente de Balaão, não. Falamos de Balaão esses dias atrás, né? É o profeta comprado, né? Não, meu irmão, Deus não quer, eu não vou. E era para fazer a obra. Pastor, Deus é assim, irmão, Deus tem vontade. Deus tem o quê? Deus não deixou Paulo ir. Você não vai, Paulo. É para fazer a obra. Você não vai. Eu não te quero lá. Eu quero você na Europa, do outro lado. É para lá que você vai, filhão. Então, irmão, entenda que Deus tem vontade. 1 de Pedro 4,2. Já estou encerrando agora. Falei isso já faz uns 10 minutos, né, irmão? Faz 10 minutos que eu estou dizendo que estou terminando. Ó, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade. Deus tem vontade. Deus tem vontade para a tua vida, diga amém. Amém. Então, irmão, para finalizar, eu quero terminar dizendo para você, querido, cuidado com a sua vontade. Querida, cuidado com a sua vontade. Busque sempre a palavra de Deus, busque sempre a direção de Deus para tudo que você for fazer. Para tudo que você tiver que fazer, que você tem que fazer, busque a vontade de Deus. Na vontade de Deus não há confusão. Na vontade de Deus há paz. Amém? Então guarde isso no seu espírito, guarde isso no seu coração, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe pela vida de cada um de vocês essa noite, pela presença de cada um de vocês nessa noite. Deus abençoe, que essa palavra ela possa ter sido edificante para o seu espírito, para a sua alma, e que você viva ou continue vivendo segundo a vontade de Deus. Todas as vezes que você estiver confuso e não souber o que fazer, ore. Quando você estiver confuso e confusa e não souber o que fazer, ore. Eu tenho aprendido isso na minha vida. Eu acho que é uma das maiores lições
que Deus tem me dado nessa congregação, dirigindo essa congregação. Uma das maiores lições que Deus tem me dado dirigindo essa congregação é essa. Quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada, eu vou orar. Eu vou orar. Senhor, estou perdido, e agora? Eu vou orar. E Deus me dá a direção. Porque não há confusão com Deus. Há confusão com a gente, mas com Deus não há confusão. Amém? Queridos, que Deus abençoe. Vamos ficar de pé? Agradecer ao Senhor por esta noite. Obrigado pela vida de vocês. Missionária Zenade, Deus abençoe. Obrigado por cooperar conosco nesta noite. Muito bom, viu? Diegão, obrigado por hoje. Tá bom? Deus abençoe. Vamos agradecer ao Senhor e irmos para casa. Vocês, né? Eu vou trabalhar. E graças a Deus por isso. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite. Te agradecemos por este momento, te agradecemos por esta palavra. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que a nossa vontade, Senhor Deus, não prevaleça, Senhor, contra a vontade do Senhor. Bem, verdade é que não é possível, Senhor, mas o Senhor respeita quando nós não queremos a tua vontade. O Senhor, meu Deus e meu Pai, respeita quando nós queremos um caminho contrário ao do Senhor, mas não deixa, Pai. Não permita, Senhor, que nós venhamos escolher outro caminho que não seja o teu. Que a tua vontade prevaleça contra nós, Senhor. E se porventura em algum momento nós saímos dela, eu te peço nesta noite, nos ajude a voltar. Às vezes é até difícil, Senhor, mas o Senhor é soberano e todo o controle está nas tuas mãos. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a estar no centro da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Dá uma semana de vitória ao teu povo. Livra-nos de todo mal, Senhor. Nós te pedimos isso nesta noite e lhe agradecemos no nome bom do Senhor Jesus. E você diz: estenda as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós e todos digam: amém. Agora sim, Senhor. Vamos comer e beber.